Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje iremos comentar sobre Libertadores. Acabou de rolar o sorteio, quase tivemos um derby, quase tivemos um Palmeiras e Corinthians, quase, muito quase. Temos Cruzeiro e Flamengo já nas oitavas. Temos Palmeiras e Cerro, Porteño novamente, né? Que Palmeiras e Cerro tem um amor gigantesco entre esses clubes que toda Libertadores tem que ter Palmeiras e Cerro Porteño. Temos Mirassol e LDU novamente, né, em reencontro de grupo, tá? E Corinthians, acho que isso complicou um pouquinho, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre, tá? Eu já tinha gravado o vídeo, eu já estava quase terminando o vídeo e eu reparei que o áudio não estava gravando, então troquei de microfone e vou gravar tudo de novo. Que incrível, né? Que incrível, que vida boa. Bom, vamos pro vídeo. Bom, antes de tudo me apresentar, eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar ideia sobre futebol, dar minha opinião. E se você concordar com a minha opinião ou discordar, comente. Comente, dê a sua opinião. Ou concorde com a minha opinião, tá? Eu lembro sempre de curtir o vídeo também, pessoal. Vambora. Bom, vamos pro vídeo. Vou comentar assim em ordem, tá? Então, começando pelo lado esquerdo aqui da chave, lembrando que a gente divide meio que em quatro, né? Porque a gente tem os quatro aqui dessa chave e os quatro aqui da mesma chave. Só que esses quatro aqui e esses quatro só vão se encontrar na semifinal, né? A mesma coisa do outro lado. Então a gente tem esses quatro de baixo, os quatro de cima, e esses quatro de cima só encontram os quatro de baixo na semifinal, né? Então a gente meio que vai dividir em quatro chaves, assim, tá? Mas é uma chave só. Bom, o primeiro lado esquerdo aqui, é uma chave que tem Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Estudiantes, é, Independente Del Valle, Rosário Central, é uma chave que eu acho mais difícil, porém, eu acho que lá embaixo, Cruzeiro e Flamengo passando, vão ter um jogo mais tranquilo. Mas eu vou comentar sobre isso, tá? Do outro lado, eu realmente acho que a chave é mais fraca, mas eu acho que ela tá mais equilibrada no sentido de time. Mas eu vou comentar também sobre. Bom, a gente tem Estudiantes e Universidade Católica como um jogo, como o jogo dessa chave esquerda. Aqui acredito que o Estudiantes vai classificar. Pode ser que a gente tenha uma Universidade Católica, mas eu acredito que o Estudiantes seja o favorito aqui. E a gente também tem um Rosário Central e Corinthians. Rosário Central que não é um time ruim, é um time interessante, o Di Maria. O Di Maria tá lá e, bom, convenhamos, é o Di Maria, né? Mas é claro, o Di Maria não joga sozinho, então tem outras questões. Mas um jogo muito interessante, um jogo que eu não acho que vai ser fácil pro Corinthians, mas acredito que o Corinthians vem como favorito. O Corinthians na Libertadores está muito bem diferente do Brasileirão. E aí a gente tem uma questão, o Corinthians passando ou pega a Universidade Católica ou Estudiantes, o que eu acho que continuará sendo um jogo difícil. Diferente do grupo de baixo, né? Dos quatro de baixo, né? Os quatro de baixo a gente tem Cruzeiro e Flamengo, um jogo que eu coloco o Flamengo como favorito, porém o Flamengo não vem com um ano muito bom, né? Não vem com um ano tão interessante assim, mas ainda é o Flamengo. E o Cruzeiro vem melhorando com o Arthur Jorge. Inclusive teremos reencontro de Léo Jardim, né? Com o Cruzeiro. E eu coloco o Cruzeiro como favorito, mas tudo depende, né? A gente só vai ter esses jogos daqui a 3 meses quase. Então pode mudar todo o cenário. Os clubes podem ter tempo para treinar, os jogadores vão entrar de férias, vão estar mais recuperados. Então tem todos esses fatores, todas essas variáveis é, que podem acabar afetando o resultado aqui, né? Só que aí, como eu disse, eu acho que embaixo, esses quatro de baixo tá mais tranquilo no próximo jogo, porque aí eu pego a Tolima ou Independente Del Valle, e eu acredito que tanto Tolima quanto Independente Del Valle é um jogo mais tranquilo do que Estudiantes e Universidade Católica. Bom, então é isso, tá? Se eu fosse chutar, quem sai daqui de cima é o Corinthians e quem sai de baixo é o Flamengo. Então, uma possível semifinal entre Corinthians e Flamengo, que seria uma grande semifinal, né? Convenhamos, né? Mas dentro do cenário que vem acontecendo, é muito capaz do Corinthians classificar para a final aí, né? Eu acho que o cenário não tá ruim pro Corinthians, não, viu? Acho que o cenário tá até legal, tá? Acho que o cenário tá até legal. Dentro do que o Corinthians vem fazendo na Libertadores, né? E aí do lado direito, né? Primeiro começando com os quatro de cima e os quatro de baixo. Os quatro de cima a gente tem Mirassol e LDU, encontro de grupos. E a gente também tem outro encontro de clubes, Palmeiras e Cerro Porteño, novamente. Cansado
de ver Palmeiras e Cerro Porteño. Pelo amor de Deus, me deem outros jogos, pelo amor de Deus, tá? Eu não aguento mais encontrar o Cerro Porteño, cara. Toda Libertadores o Palmeiras joga contra o Cerro Porteño. É bizarro. Mas bom, a gente teve quase um Palmeiras e Corinthians aqui, né? A gente quase teve um derby. Só que ficou sobrando. Opa, meus alunos estão mandando mensagem aqui. Mas bom, ficou. Ok? Bom, mas ficou ali sobrando Palmeiras e Rosário Central no pote 2 e Corinthians e Cerro Porteño no pote 1. Então tinha uma chance muito grande de Palmeiras encontrar o Corinthians, mas não acabou não rolando. Infelizmente, eu gostaria de ver um Palmeiras e Corinthians, sendo bem sincero, eu acharia bem legal. Mas acabou tendo Palmeiras e Cerro. Bom, Mirassol e LDU. Sinceramente, eu acho que a LDU tem um fator muito forte, que é o jogo em casa. Jogar lá é muito difícil, muito difícil. Então eu posso falar que o LDU é o favorito aqui, mas, cara, o Mirassol, quem sabe? Mas a gente tá falando do Mirassol, que também está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Se eu fosse o Mirassol, não me preocuparia com o Libertadores. Me preocuparia com o Brasileirão, sendo bem sincero. E aí a gente tem. Então eu coloco a LDU como favorito aqui bom, e é isso. Mas não ficaria surpreso com o Mirassol classificando. E aí a gente tem Palmeiras e Cerro. Claro que aqui o Palmeiras entra como favorito, porém o Palmeiras perdeu do Cerro em casa. Pois é, o Palmeiras perdeu do Cerro Porteño em casa, com o gol do Verratti. Então, assim, não dá pra saber. Não dá pra saber. Tudo depende de como vai ser esses próximos 3 meses aí de preparação para esses jogos. O Palmeiras que jogou muito bem ontem contra o Júnior Barranquilla, que não jogou nada contra o Cerro Porteño, nada, absolutamente nada contra o Cerro Porteño, e jogou bem contra o Flamengo, mas com um a mais. Então fica uma incógnita do que esperar do Palmeiras. Sendo bem sincero, eu já fiz esse vídeo criticando aqui e parece que melhorou, mas não sei se melhorou. Mas eu coloco o Palmeiras como favorito aqui, óbvio. É óbvio. Qualquer time que encontre o Palmeiras e o Flamengo, eu coloco ambos como favorito. Bom, e é isso. Essa parte de cima dessa chave vamos a parte de baixo, que aí a gente entra com a possível parte de baixo mais fraca do que o outro lado, né? Porque a gente tem aqui um Platense, um Conguibo Unido. Eu nem sei que time é esse. Mas tudo bem, tudo bem. E a gente tem um Fluminense Independente Rivadavia. Rivadavia, perfeito. Bom, aqui eu acho que o Platense e o Fluminense é poupa tempo. Acho que ambos classificam aqui, né? E a gente teria um Platense e Fluminense. Eu acho que o Platense até que é um bom time, sim. Ganhou do Corinthians, né? Mais com erros do Corinthians do que um baita futebol do Platense. E o Fluminense que não tá numa fase tão boa, mas bom, novamente são 3 meses até os próximos jogos. Pode ser que essa fase mude completamente. Teremos que esperar para ver. Mas acredito que aqui seja Fluminense e Platense. Num cenário, a gente classifica para as quartas. No cenário perfeito, classifica para as quartas. No cenário perfeito para os brasileiros, né? Palmeiras e Mirassol, Platense e Fluminense, né? E aí não é possível semifinal, Palmeiras e Fluminense, talvez. Mas o cenário que eu acredito que vai acontecer, e é um cenário até mais favorável para o Palmeiras, tá? É um Platense, um Palmeiras e LDU e um Platense e Fluminense, né? E aí, se tudo der certo, Platense elimina o Fluminense e o Palmeiras encontra o Platense na semifinal. Seria um cenário ótimo, tá? Um cenário melhor ainda. Mas eu acredito que o Fluminense vai estar na semifinal e possivelmente com o Palmeiras. E bom, novamente, Palmeiras e Flamengo em chaves diferentes. Palmeiras e Corinthians em chaves diferentes. Temos possibilidades de uma final Fla-Flu. Temos possibilidades de uma final Palmeiras e Flamengo novamente no mesmo estádio de 2021, né? No mesmo estádio de 2021, que o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo. Temos possibilidade de um derby na final, Palmeiras e Corinthians.
Eu não vou colocar outras possibilidades porque eu não acredito que os outros cheguem, tá? Mas também tem a possibilidade de um Palmeiras e Cruzeiro, que é um baita jogo, ótima hora para o caminhão passar. Temos a possibilidade do Palmeiras e Cruzeiro, que é um baita jogo também. Inclusive, um dos melhores jogos que eu vi do Palmeiras até o atual momento foi Palmeiras e Cruzeiro, inclusive, que eu achei que ambos jogaram bem esse jogo, tá bom? Então, assim, acho que é um jogo que seria interessantíssimo uma possível final. Temos também Fluminense e Cruzeiro com uma possível final, Fluminense e Corinthians com uma possível final, que também seria um jogo interessantíssimo. Mas, dentro de tudo, os melhores jogos possíveis é Palmeiras e Corinthians, um derby e um Fla-Flu, né? Seriam cenários assim onde amantes do futebol entrariam em êxtasis. Nossa, fui tentar falar a palavra, eu não sei falar a palavra. Mas bom, seria um cenário ótimo. Ou até um Palmeiras e Flamengo novamente, né? Seria novamente um jogo bem. E assim, seria o jogo de, digamos assim, de saber de fato quem é o, o favorito entre eles. Eu ia falar o pai, mas eu acho a palavra de pai meio chata, assim. Então, assim, meio que o favorito entre eles, porque o Palmeiras ganhou uma final e o Corinthians ganhou outra final. Então seria meio que a partida mata-mata, assim, pra saber quem de fato é o favorito entre eles, né? Mas é isso. Essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, fique à vontade para comentar nos vídeos, tá bom? Dê sua opinião também, fale quem você acha que vai classificar aí, possivelmente. Sei lá, você acha que o Mirassol vai classificar, o Mirassol tá na semifinal, você acha que o Estudiantes tem tudo para chegar na final também. Fique à vontade para comentar. Mas eu acredito que a final novamente será brasileira. Mas é isso. Se você curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!